Alô, som. Boa noite, pessoal. Vamos fazer o sorteio dos livros, então? Número 60. 93. 93. 91. Chamada era você. Número 15. 87. 46. 46 foi? 55. 78. Número 1. 70. 31. Aqui, ó. Terminou, irmão? Vamos fazer a peça inicial, então? Gostaria agora de chamar o palestrante da noite, Pedro. Alô, som. Eu baixei lá. Boa noite, gente. Hoje vai ser meio de improviso, tá? Que na realidade não era eu, você estava sabendo que era eu hoje, né? Você veio já pronta. Eu estava na reserva lá e precisou pegar o time reserva para o campo hoje. E vamos ver o que a gente consegue. Estou abrindo o Evangelho aqui para a gente pegar um tema para poder dar início. Pelo menos para a gente poder começar a conversar sobre alguma coisa, né? E caiu bem aqui no capítulo 16.
não se pode servir a Deus e a Mamon. A Mamon, vamos transferir essa palavra como as riquezas materiais, né? Ao dinheiro, tudo aquilo que é posse, quando a gente começa a correr atrás só de bens materiais, esquecendo do principal bem, que é o bem espiritual, ou a melhora do ser em relação ao mundo, às pessoas, mas não com as riquezas do mundo. Porque acho que vocês já ouviram falar muitas vezes no centro que daqui a gente não leva nada, né? Tem um velho ditado que fala que caixão de defunto não tem gaveta. As únicas coisas que nós vamos levar desse mundo é aquilo que nós fizemos. Não posso nem falar de bom só, porque aquilo que nós fizemos também de mal para os outros vai estar gravado. Nós não vamos chegar no plano espiritual e ter ninguém nos cobrando daquilo que fizemos, daquilo que tivemos aqui, né? Cargos, dinheiro, riquezas, não vai contar lá, ninguém vai perguntar. É a nossa própria consciência que vai ser a nossa julgadora quando adentrarmos ou quando voltarmos ao plano espiritual. É como se fosse uma balancinha. Vai estar lá pesado aquilo que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Quando eu falo de bom e de ruim, envolvemos a tudo que quer dizer planeta, seres humanos, a convivência com as pessoas, família, comunidade, país, vamos, né, devagar, né? Cidade, país, porque estado, país, porque nós temos muito a ver com isso. Estamos bem próximo de um dia que eu estou escutando muita gente falar assim que não está com muita vontade de votar. Primeiro, por ser obrigatório. Segundo, principalmente quem já está na minha faixa etária, né? Um pouquinho mais. Quem está começando a votar agora, nem tanto ainda, né? Porque não viveu tudo isso. Mas está vendo que vem se colocando mudanças, pessoas diferentes, mas a situação parece que não muda. Pelo contrário, né? Parece que cada vez remexe mais o fundo daquele lodo e vão aparecendo situações cada vez. E as pessoas estão desanimadas para isso. Só que nós temos um dever não somente cívico, como moral e como com a comunidade. Nesse caso agora, com o país, com o Estado, né, que nós estamos envolvidos, porque conforme aqueles que nós colocarmos lá, é o que nós vamos ter depois. Então tem muita gente hoje fazendo, manifestação na rua contra um ou contra outro, lembrando que quem colocou eles lá fomos nós, de acordo com a nossa consciência. Então, essa é uma hora que nós temos que ter uma razão, um raciocínio sério dentro disso daí, tá? Não porque ele vai nos trazer riquezas materiais, que não é isso que a gente espera, pelo menos eu não espero que o governo me traga riqueza material nenhuma. Eu espero que ele apenas dê aquilo que seria o mínimo que ele poderia dar para toda a comunidade, para todos os cidadãos, que seria saúde, educação, água, saneamento básico, né? E que a gente vem vendo muita gente passando fome, sem as necessidades básicas presentes. Não estamos vendo pelo lado da riqueza moral, mas da riqueza material, e sim pelo bem-estar de quem está na mão deles para poder viver. Tá? Chico deixou escrito que ele não queria estar na pele de um político quando passasse para o lado de lá. Por quê? Eles têm todas as ferramentas na mão para poder transformar a vida
de quem colocou eles lá numa situação melhor. Como necessidades básicas mesmo, vamos falar assim. E, infelizmente, muitas vezes não é isso que a gente está vendo, né? Eu queria estar do lado de lá, não como político, não. Eu queria estar lá do lado de lá quando um político desse acordar para uma vida futura. Qual que seria a reação dele em perceber que se ele estava esperando que podia fazer as coisas à torto e direito sem ter nenhum, que não ia ter que pagar nada para ninguém, né? Eu queria poder ver uma situação dessa no plano espiritual. Mas vamos tocar em frente, que isso é um problema dele e não nosso, né? Dos políticos que estão lá. Acabou a força? Ah, você ligou aqui? Oh, obrigado. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então um jovem aproximou-se dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Primeiro ele faz uma pergunta, né? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Ele mesmo questiona: Quais mandamentos? Disse-lhe o jovem. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. Quando a gente apega a essa situação de amar ao próximo a si mesmo, podemos transferi-la de outra forma. Se eu vou ter que ter uma atitude com uma pessoa, eu posso me colocar no lugar daquela pessoa e perceber se eu, no lugar dela, gostaria de estar recebendo aquela mesma atitude a qual eu estaria tendo, né, naquela condição com ela. Na verdade, o amar ao próximo como a si mesmo é que a gente nunca faça ao próximo aquilo que nós não queremos que seja feito para nós. É simples isso, né? É uma passagem tão simples, mas que a gente vê que nós não temos a fidelidade hoje. Nós cobramos demais, queremos que Deus nos ajude, que faça um monte de coisa, mas nós não temos a fidelidade nem com os princípios básicos dos mandamentos que foram deixados para nós. E esse é o mais simples de todos, porque o dia que nós conseguirmos agir com o próximo do jeito que a gente espera que o próximo haja com a gente, nós vamos estar cumprindo vários dos outros mandamentos. Vocês concordam ou não? Se eu honrar meu pai e a minha mãe, eu estou tendo com eles a atitude, para mim poder honrá-los, eu estou tendo a atitude com eles a qual eu queria que meu filho tivesse comigo. Não matarás. Se eu não estou matando o outro, também não quero que me mate, não é assim? É mais ou menos, quer dizer, se a gente for jogar, a gente vai perceber que não fazer ao próximo é só não fazer ao próximo aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Nós já estamos com mais de 50% dentro do bem nessa condição, acompanhando só esse mandamento, né? Mas ele conclui mais ainda. O jovem lhe respondeu: Tudo isso tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Um atributo meio difícil, né? Quem aqui estaria disposto a fazer isso? Nos dias de hoje. Imagine naquela época. Tá? Mas Jesus, como ele usava das parábolas para poder chamar a atenção do povo, na verdade, o vender tudo que ele diz aqui, era criar o quê? Um desapego das coisas materiais. E seguir a Jesus seria o quê? Se apegar mais
ao lado espiritual, que é o que interessa para a gente. Afinal de contas, essa caminhada que nós estamos tendo aqui só nos serve como escola, como ensinamento para os degraus que nós vamos ascender. Quanto mais rápido nós passarmos por essa escola, mais rápido é a ascensão nossa dentro do plano espiritual, num plano evolutivo. Então, não precisamos levar a máxima ao pé da letra, né? Senão daqui a pouco o nego vai aparecer aqui mendigando, daqui a pouco fala assim, você que falou lá no centro e mandou vender tudo e seguir ainda. Não é nem para me seguir, né? Porque se me seguir tá perigoso de cair num buraco feio ainda por cima, né? Segue lá o que Jesus deixou, pelo menos, que é mais fácil, né? Mas não precisa vender tudo também não, tá bom? É só o quê? Não fazer o apego a essas coisas materiais, porque nós não vamos levá-las daqui. Hoje eu estava passando lá embaixo na avenida e eu preocupado, porque provavelmente hoje eu teria que ligar para perdonar à tarde, que eu estava tendo um compromisso que eu não ia poder vir aqui. Está vendo, gente, como é que as coisas acontecem na vida da gente, né? E eu numa correria tentando resolver tudo que eu tinha para resolver para não faltar mais essa quinta-feira, porque na quinta passada eu já não pude vir. E acabei percebendo, comecei a perceber em volta a quantidade de gente naquela avenida lá embaixo. Não sei se eu vou ser muito radical, mas mais ou menos assim, sem produzir nada. Quando eu falo sem produzir nada, como? Eu fiquei pensando aqui no Bezerra, de vez em quando precisa de gente para descascar uma cenoura, para cortar uma batata num dia como um voluntário, né? Porque tem muita gente que acabou se aposentando e não faz mais nada, acha que aposentar não precisa trabalhar. E eu fiquei meio bobo pensando com isso, não sei se é radicalismo meu ou não, mas essas pessoas poderiam ter alguma coisa a mais, né? Tem pessoas necessitadas, sabe? Tem entidades necessitadas de voluntários que poderiam preencher o dia com alguma coisa. Isso estaria fazendo até bem a essas pessoas, porque nós temos mais uma passagem de Jesus. É dando que se recebe. As pessoas não conseguiram entender ainda isso, o ser humano não conseguiu entender isso ainda, que quando nós agimos com o nosso próximo, como a gente quer que haja com a gente, é a gente tentar ajudá-lo numa situação difícil e não está pisoteando ele quando ele está na situação difícil. Né? Estender a mão para aquela pessoa, a gente, na verdade, quem vai estar recebendo somos nós. Porque vocês não, para mim pelo menos, que venho com esse intuito de trabalhar, de ajudar aqui, me faz muita falta o dia que eu não posso vir. Me faz muita falta o dia que eu venho e aí eu fico sentado lá sem ter o que fazer, porque veio todo mundo, não está precisando do time reserva, então o time reserva pode ficar de lado, né? Então, faz falta essa atividade. E eu não vejo muito isso nas pessoas. Por que faz falta? Outro dia eu parei, pus a cabeça no travesseiro e comecei a pensar nessa questão do tá dando, porque eu não venho com esse intuito de dar para receber, não é essa a intenção. Eu venho por vontade de mim, eu gosto de estar na casa espírita. Eu gosto de estar junto com as pessoas, encontrar, a gente fazer uma conferência. Na verdade, isso daqui não é uma palestra, é um bate-papo, né? Então, essa interação, essa troca de ideias, um dia eu estou aqui falando, outro dia tem outras pessoas, eu estou lá atrás escutando e pegando o que essas outras pessoas também estão me falando, porque me servem como ensinamento. Porque, afinal de contas, não pensa que quem está aqui está por dentro. Vocês acham que está tudo uma mil maravilha, né? Quem olha para o palestrante e fala assim, nossa, ele não tem conta para pagar, esse cara não tem problema, não tem nada, acho que ele está no céu. Imagina, né? Vocês não sabem as dívidas, gente, que a gente tem. Começa que a dívida maior do plano, a dívida maior já está do lado de lá, né? Que é dada a oportunidade justamente da gente trabalhar aqui para recuperar aquilo que fizemos de errado no passado. Então, é uma grande oportunidade que nos é dada de estar aqui. Né? E para vocês também, vocês sabem que vocês estão fazendo uma caridade hoje? Vocês já estão fazendo uma caridade. Para comigo, porque vocês estão me escutando. Isso é uma caridade que vocês nem imaginam. Vocês estão levando para brincadeira o que eu estou falando, mas eu estou falando sério. É uma caridade de quem está escutando o palestrante que está aqui na frente também. Porque não esqueça que quem
Apesar de eu não ter preparado nada hoje, mas quem mais precisa ouvir isso que está falando é justamente quem está aqui atrás do microfone, né? Mas vamos lá, a casa está cheia hoje, está faltando lugar até para a turma sentar lá atrás, né? Parábola do mal rico. Eu não vou falar do mal rico, está parecendo que eu estou metendo pau no rico, né? Vamos passar para outra parábola? Tem a parábola dos talentos. Essa daqui acho que envolve mais e pega, porque daí as pessoas vão perceber como que os talentos estão embutidos dentro de nós. É nós que precisamos fazer com que eles se despertem, né? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro... Gente, vamos transformar as parábolas, né? Vamos transformar as parábolas pensando em Deus, Jesus e ser humano, tá? O Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem ao estrangeiro, chama seus servos e põe-lhes os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a diferente capacidade de cada um. E partiu imediatamente, o que recebera 5 talentos, foi negociar com eles, e ganhou outros 5. O que tinha recebido 2, ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1, foi cavar na terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo-lhes: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos, eis aqui, além daqueles outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como fostes fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além desses, outros 2 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como fostes fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Vem alegrar-te com o teu senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido 1 talento. Ele disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui. Eu devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter, e que se atire esse servo inútil às trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Parece até uma situação, né, drástica, assim. Mas vamos analisar isso na visão espírita, porque Jesus tinha que usar da palavra por causa de como eram rudes aquelas pessoas, aquela época, né? Então, vamos tentar simplificar isso numa situação que acontece dentro da casa espírita, que é a mediunidade. Muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Entre esses muitos chamados, pode haver muitos como esse servo mau, que pegou o seu talento e enterrou na terra e de nada fez com ele. Mais ou menos assim, aquela pessoa que fala assim: olha, eu não faço mal para ninguém, mas ela também não faz bem nenhum. Quer dizer, na verdade, não faz nada. É uma pessoa que passa durante uma reencarnação sem promover nada, sem
usar daquele dom que foi lhe dado para alguma coisa. No caso da mediunidade. Conheço bastante pessoas que saíram de dentro de escola espírita com uma mediunidade para trabalho fantástica e que não fizeram bom uso da mediunidade ou calaram a mediunidade, que seria o dom que tinha lhe dado. Em compensação, conheço bastante pessoas também que estão dentro da casa espírita, estão lá, com a sua mediunidade pronta para o serviço voluntário. Para essa atitude que temos todas as quintas aqui, todas as quartas em Igaraçu, todas as sextas no Kardec e no SEC. Pessoas que deixam as suas casas por um tempo, o conforto delas, muitas vezes muitos atarefados na correria, para vir até aqui, dar de si, dar do seu talento para... Isso é multiplicar o talento. Isso é multiplicar o talento. Porque muitas vezes, numa atividade dessa, porque ninguém vem à casa espírita por amor. Não, ninguém, entre aspas. 1%. É aquele que chega por amor ou porque chegou pela família que já está dentro da casa espírita, alguma coisa assim. Mas 99% dos casos de quem procura a casa espírita é porque vem atrás de um conforto, de uma explicação, de respostas que muitas vezes durante essa caminhada que já esteve por aqui não conseguiu encontrar em outros lugares. Mas a casa espírita ficou por último. Porque nos dias de hoje tem gente que atravessa a rua ou não passa na frente de um local de uma casa espírita ainda. Primeiro, por ignorância, por não conhecer o que nós fazemos aqui. Né? Segundo, muitas vezes, por informações pegas de outras pessoas que confundem o espiritismo com outras atividades espiritualistas, onde existem rituais, né? Então muita gente tem medo. Eu já escutei isso, gente, recentemente. Mas lá dentro tem gente que cai no chão, que não sei, esperando ver algum tipo de fenômeno assim, como aconteceu no começo, para chamar a atenção. Hoje em dia não tem mais isso. Né? Hoje em dia, o que a doutrina espírita tenta colocar para quem está vindo aqui? Que a responsabilidade do que nós estamos passando é toda nossa. Se nós estamos passando por uma situação difícil, não é culpa de ninguém. Nós temos sempre a mania de colocar que é culpa dos outros, né? Mas não é. Ela é, ou se a gente está passando uma coisa boa, mérito nosso também. Vamos falar só de coisa ruim, né? Quando acontece alguma coisa ruim, é que nós estamos naquelas... As aflições do dia a dia, elas vão aparecer constantemente. O que nós temos que ter? Coragem, razão para enfrentar essas aflições da forma correta, sem fazer ao próximo, que muitas vezes quando a gente está com uma aflição, tem alguém envolvido no meio, né? É difícil a gente estar numa aflição sozinho, tem? Sempre tem um conflito em algum lugar que tem alguém que está envolvido nessa aflição que nós estamos. Então nós temos que ter essa consciência de, vamos supor, mesmo que eu esteja numa situação onde eu acho que eu estou certo, que tudo mais, temos que ter a tranquilidade e a razão para não fazermos ao próximo aquilo que não queremos que esteja sendo feito para nós. Pode até fazerem para nós, mas não sejamos nós que façamos para eles, para ninguém, vamos dizer assim. Né? Então, o talento é mais ou menos isso. A mediunidade é um talento que foi nos dado de graça, para quem tem a condição dessa mediunidade. Enterrar a mediunidade seria, se todo mundo tivesse enterrado a mediunidade dos que estão aqui hoje, não existiria nem a casa. É que teve alguém que colocou o seu talento em desenvolvimento, fez com que esse talento se desdobrasse, se dobrasse, triplicasse, com isso trouxe mais pessoas na mesma afinidade,
de fazer com que esses talentos se reproduzissem, e ele foi aprender ao longo desse tempo que o seu talento inicial ainda era pequenininho. Porque depois que a gente coloca o nosso talento em operação, nós vamos percebendo que nós temos mais talentos ainda, que a gente não sabia. E a gente acaba descobrindo esses talentos a partir do momento que um talento nos desperta e nós colocamos ele em atividade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes a pessoa veio para a casa espírita na dor. Foi trazida, né? Muitas vezes o plano espiritual até cria essa aflição para que a pessoa chegue até aqui, através de um familiar difícil, de um filho, de um parente, chega até a casa espírita. Vem aqui buscar ajuda, uma palavra, uma resposta. O que acaba encontrando? O que ela acaba encontrando? O seu talento. Porque aí ela acaba se interessando por aquilo que foi falado aqui, acaba se interessando e mudando a sua energia vibratória pelo aquilo que vai ser feito daqui a pouco através do passe, acaba colocando a sua cabeça em ordem, percebendo que aquela aflição até não era uma aflição tão grande, que no fim era uma coisinha tão pequenininha, porque a coisa passou e ela nem percebeu que a coisa acabou, a aflição, mas apareceram outras. E aprende aqui dentro que a coragem dela, a vontade e o esclarecimento foi dando condições para enfrentar as nossas aflições do dia a dia com mais calma, com mais tranquilidade, com mais coerência, com mais razão. Aprende que se ela vir... É na segunda aqui a escola, né? Na segunda-feira... na terça. Aí aprende que se ela aprendeu que se ela foi convidada a vir na terça-feira e aumentar os seus conhecimentos. Aí ela começa a desenvolver esses conhecimentos e vai aprender dentro dessa escola que ela tem um talento que estava enterrado. Essa ainda conseguiu correr lá antes do senhor voltar para lhe pedir o acerto de contas. Foi lá e ainda conseguiu retirar o talento de dentro desse buraco e colocar o seu talento em exercício. E vai desenvolvendo, vai aprendendo e vai percebendo. Aí, de repente, ela está trabalhando ali no passe por um tempo, porque isso daqui é uma escola, gente. Não pensa que a gente chega aqui atrás como palestrante, entro aqui na porta, peço perdão, eu posso fazer palestra? Não, eu nasci na família espírita, estou com 50 anos, venho vindo, escutando, olha lá, minha tia, cansada de falar para minha filha, é assim que funciona, né? E a gente muitas vezes não escuta, né? Pai, mãe, a família inteira voltava dentro disso, escutando, escola, trabalhei em vários trabalhos dentro da casa espírita. Hoje eu entendo a minha passagem por vários trabalhos, na formação, porque eu me sinto muito tranquilo para poder vir aqui, mesmo sem preparar nada. Desculpe se saiu alguma coisa meio assim no começo, mas a gente tem condições de falar sobre alguma coisa que passou por vários trabalhos. Então é fácil da gente poder conversar sobre algum tipo de assunto assim. E, ao mesmo tempo, desenvolver o talento. Porque eu comecei passando em todos os lugares e eu falava que eu nunca vinha parar aqui atrás de um púlpito para falar com as pessoas que eu tinha meio receio. E no fim, hoje eu estou palestrando aqui, sexta foi no Kardec, de vez em quando no SEC, lá no Miramês, e a gente vai pulando de um galho no outro e vai fazendo. E isso vai despertando o quê? Os talentos que a gente não sabia que estavam guardados. Então, é desse lado que eu vejo que é dano que se recebe. Para mim, o que mais eu venho recebendo hoje é justamente a oportunidade que o plano espiritual dá para me colocar esses meus talentos adiante. E pretendo estar continuando aí. Se vocês aguentarem me escutar falar por um tempo, mesmo sem preparar nada, né? Assim, a gente vai. No fim, olha, a hora até andou demais, que agora você adiantou o relógio, né? Você acertou. Agora é eu que estou atrasado, né? Vamos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos, então, onde nós vamos para o passe, né? Lembrando que, quando a gente se mantém o máximo em silêncio aqui, nessa preparação que já foi feita, o plano espiritual já vem trabalhando com cada um de nós, naquilo que nós necessitamos, naquilo que viemos aqui buscar. Assim que entrarmos lá, vamos entrar liberto de qualquer pensamento material ou dos problemas do dia a dia. Os problemas vão continuar lá, gente. Sabe? A gente vai sair daqui, eles vão estar lá, nós vamos ter. Vamos buscar força e coragem para que nós possamos enfrentar esses problemas do dia a dia com a maior clareza, com a maior paciência, porque
Como foi dito para Chico Xavier, tudo passa. E nós já aprendemos isso na vida, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação que já passou. Né? Já está falando, já passou por essa situação. Né? Mas vão aparecer outras. A gente não adquiriu experiência, coragem, força para enfrentar novas? E que venham elas. Essas pedrinhas que vêm para a gente é que fortalece o espírito, é que ensina o espírito, é que faz com que nós cresçamos. Tá? Uma boa semana, bom final de semana para todos, nós estamos quase no final de semana, né? E até a próxima, se Deus quiser, então.